A sociedade é e tem sido crucial para o desenvolvimento ontogênico e filogenético da humanidade. Dependemos de outras pessoas não somente para a reprodução e sobrevivência, mas para crescimento e realização psicológica e emocional. E esse é o ensinamento popular que reside nas entrelinhas de Eu Sou a Lenda, de forma mais poderosa e imaginativa do que qualquer livro técnico poderia conseguir. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. Olá, leitores, tudo bem com vocês? Aqui é a Jéssica do canal Livros Meus Mimos e hoje eu vim fazer a resenha do espetacular Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Bom, esse livro foi lançado originalmente em 1954 e a Aleph trouxe, nessa edição capa dura, em 2015. Bom, um resumo sobre a sinopse do livro. Ele conta a história do Robert Neville e ele é o único homem saudável andando pela Terra. Por quê? Porque teve uma pandemia mundial e essa pandemia transformou todos os habitantes da Terra em vampiros. E aparentemente o Robert é o único homem que sobreviveu a essa pandemia. Parece que ele é imune a esse germe vampiros. O livro é dividido em 4 partes e nós vamos acompanhando desde o início, assim, não desde o início da pandemia, mas a gente vê a reação dele quando começa a pandemia e tudo mais, quando ele perde a esposa dele para esse vírus, de vampiro, quando ele perde a filha. E assim, o que eu acho que é mais interessante desse livro é que ele se trata desse homem que, apesar de ter muitos vampiros em volta, dele, assim, querendo matar ele, ele tá isolado. E ele sente muita falta de uma companhia. Então, nessa primeira parte do livro, que eu falei que ele é dividido em 4 partes, essa primeira parte do livro, a gente vai ver ele sentindo falta de uma companhia, qualquer companhia, mas principalmente uma companhia feminina. O corpo dele começa a cobrar por relações sexuais durante grande parte dessa primeira parte. Já na segunda parte, nós vamos vendo o vício dele em álcool aumentando, já que ele tá ali sozinho, não tem nada pra fazer, não tem ninguém com quem conversar, apesar de que ele ouve uma música aqui e outra ali, nada está satisfazendo ele. Mas, o que acontece? Ele resolve estudar esse germe. E eu acho que esse é um dos maiores pontos desse livro. Porque o autor fala desse germe como se ele fosse real. Tem um capítulo inteiro aqui, eu não sei se é capítulo 11, eu não vou lembrar qual é o capítulo, em que ele fala de como ele monta o microscópio, a coloração da lâmina, a tudo que ele faz, e é incrivelmente verossímil, parece que aquilo realmente existe. Todos os procedimentos são muito reais. Então, assim, eu acho que é um grande ponto desse livro. Só que, apesar do Robert estudar sobre o vírus, não é exatamente um vírus, esse germe, no caso ele é escrito no livro como se fosse uma bactéria, um bacilo, E apesar dele estudar sobre esse bacilo, ele não consegue explicar o porquê que surgiu, ele não consegue explicar algumas coisas, algumas perguntas ficam sem respostas. Só que é incrível ver a pesquisa dele, ver o que ele descobre, o porquê que os vampiros têm medo de cruzes, a questão do alho, e sempre tem essa associação entre o mito e o que seria real, presente aqui no livro. Na primeira parte, o Robert vai ter uma surpresa ali. Eu já não vou contar o que acontece na terceira e na quarta parte, porque seria um baita de um spoiler. Eu acho que esse resumo que eu fiz já instiga um pouco vocês a lerem. Mas o que eu posso dizer é que eu achei esse livro, sobre a minha opinião, eu achei ele no início um pouco lento, e essa questão dele se sentir muito sozinho, e essa questão dele estar numa certa abstinência sexual começou a me incomodar um pouco no início do livro. Só que a partir da segunda parte, da pesquisa, até os acontecimentos da terceira e da quarta parte, pra mim, foi assim... Foi incrível acompanhar essa história. Eu me apaixonei por esse livro. A última parte dele, a terceira e última parte, são de tirar o fôlego. Tem um acontecimento aqui no final que eu não esperava por isso. E assim, eu tinha me proposto no meu vídeo de leituras de 2020, um desafio que eu propus a mim mesma, que eu escolhi um gênero para cada mês do ano, e o mês de maio era de ficção científica. Eu vou deixar aqui linkado caso você não tenha assistido. E eu escolhi pra maio ficção científica e eu amei ter escolhido esse livro. E eu quase troquei ele pelo 2001, que tá por aqui também.
E eu fiquei muito feliz de não ter trocado, porque eu assisti a adaptação de Eu Sou a Lenda, eu jurava que era zumbis, não era vampiro. E eu não assisti a adaptação de 2001 e eu amo o Stanley Kubrick. E eu pensei assim, eu vou trocar o Eu Sou a Lenda, vou pôr o 2001, porque eu quero muito assistir a adaptação do Kubrick. Mas eu falei, não, eu falei que vai ser Eu Sou a Lenda, eu vou ler Eu Sou a Lenda, e eu amei ler Eu Sou a Lenda. E eu vou falar uma coisa pra vocês, como uma pessoa que não conhece muitos livros de ficção científica. Se 90% dos livros, se metade dos livros de ficção científica forem parecidos com Eu Sou a Lenda, eu já me tornei fã desse gênero. Porque realmente, pra mim, foi um livro incrível, dei 5 estrelas, favoritado, e assim, tem um prefácio maravilhoso do Stephen King, que foi incrível de se ler, e tem um pequeno estudo nas últimas páginas do livro, porque ele é dividido, né, nas 4 partes, tem um prefácio, e tem um estudo sobre apocalipse zumbi. Deixa eu ver o nome do estudo, que eu achei incrível. Apocalipse Vampiro, uma crítica biocultural do Eu Sou a Lenda. E por último tem uma entrevista com o autor, que foi feita na época do lançamento do filme, né, estrelado pelo Will Smith. Ele tem 3 adaptações, se não me engano, sendo que a última foi a de 2007, que é a do Will Smith, que eu cismei que era de zumbi, e não é zumbi, é vampiro, mas enfim, detalhes. Esse estudo sobre Apocalipse Vampiro é muito interessante, e assim, ele meio que também faz um resumo do livro, e ele vai explicando, ele vai detalhando o livro de uma forma dos críticos, com comentários dos críticos, né, dos Estados Unidos, e com uma certa comparação a outras obras de vampiro. Já posso dizer que eu terminei esse livro querendo ler tudo o que o Richard já escreveu, apesar dele confessar na entrevista que esse é o único livro de ficção científica que ele escreveu. Eu quero muito ler os outros livros dele, porque eu amei a escrita dele, eu amei esse livro, e pretendo assistir de novo a adaptação do Will Smith com aquela visão de que não é zumbis, são vampiros, né? Mas assim, gente, se vocês não leram Eu Sou a Lenda, por favor, leia esse livro. Se vocês puderem comprar na edição da Aleph, tá maravilhosa. Gastei meus post-it azul tudo aqui, porque eu não achei o rosa. A edição é maravilhosa, e sem contar a diagramação. Essa diagramação é incrível. Normal da Aleph, né, porque a diagramação do Laranja Mecânica, tem resenha, vou deixar também linkado, é muito boa. Das 2 edições que eu tenho, tanto a edição brochura quanto a capa dura, a Aleph tem uma diagramação muito gostosa, e assim, vocês não vão ver o tempo passar lendo esse livro, então leiam Eu Sou a Lenda. Caso vocês tenham lido, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você assistiu às adaptações, qual adaptação é a sua preferida? Pretendo assistir as 3, e principalmente a última, né? Porque, enfim. Gente, esse é o vídeo de hoje. Obrigada por terem assistido. Dê o seu curtir aqui, compartilhe com os amigos, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!